Nós estamos aqui falando sobre a árvore genealógica de Jesus, amém? Coloca para mim Mateus capítulo 1, versículo 1, por favor. Mateus 1, 1. Vamos ler até o 5. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí começa: Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, nós vimos aqui uma prostituta. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, 6. E Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Coloca no 17. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio da Babilônia, e 14 do exílio da Babilônia até Cristo. Amém? Feche seus olhos, coloca a mão sobre o seu coração, por favor. Pai, graças te damos nesta noite. Entronizado seja o teu nome. Clamamos para que haja um revestimento da tua glória sobre a vida de cada um de nós. O desejo do meu coração é que o teu Espírito fale conosco, traga um espírito de sabedoria e de conhecimento, que os céus se rasguem diante de nós. Todo espírito de distração eu repreendo nessa noite, debaixo da autoridade do nome de Jesus, e peço que o Senhor, me esconda atrás da tua cruz, de modo que de mim nada se aproveite, mas que o Senhor fale através dos meus lábios. Eu assim te oro e te agradeço, no nome de Jesus, amém e amém. Dá um aplauso bem forte a Deus. Nós estamos no 13º episódio da nossa árvore genealógica, amém? Queria só lembrar para você que, você leu comigo que de Abraão até Davi tem 14 gerações. Então nós já estamos no 14º, amém? Depois nós vamos entrar de Davi até o exílio babilônico, amém? 583 a.C. Depois do exílio babilônico vieram mais 14 gerações do exílio babilônico até Jesus Cristo. Então ao total deveriam ser 42 gerações. Porém Jeconias, ele é antes do exílio babilônico e ele também é depois do exílio babilônico. Então são 41 gerações. Amém? E nós vamos falar sobre todas elas aos poucos. Nós falamos de alguns personagens aqui que têm pouca expressão na Bíblia, mas tem muita profundidade naquilo que fizeram. Estamos juntos até aqui? E nós estamos agora entrando no rei Davi. Se não me falha a memória, a terceira mensagem, né? Terceira mensagem sobre o rei Davi que a gente está trazendo, porque a Bíblia fala muito sobre o rei Davi. Para mim, Leonardo, é um dos personagens que eu mais amo na Bíblia. Porque Davi, quando a gente vai estudar na íntegra, Davi ele foi um adúltero, Davi ele foi um assassino, Davi ele teve uma família toda conturbada, mas a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. E com isso eu percebo que Deus não está preocupado de chamar pessoas perfeitas, mas Ele está preocupado de chamar pessoas verdadeiras. Homens e mulheres que estejam dispostos a esquecer o seu passado e viver as promessas de Deus. Então, quando a gente entra na história do rei Davi, semana passada nós falamos até o capítulo 30, lembra? Quando Davi ele vai até a cidade de Ziclag. Ele entra na cidade de Ziclag, a cidade de Ziclag, a qual ele morava, foi saqueada. Quero só lembrar os irmãos, Davi entra na cidade, ele consulta Deus, Deus fala com ele, ele vai atrás do povo que destruiu a cidade que ele morava, que era Ziclag. Ele vai atrás das pessoas, ele recupera tudo, ele mata os adversários, ele recupera tudo, e ele vai e dá os despojos, divide os despojos com seus amigos. Estamos juntos até aqui? Quando nós vamos entrar em Ziclag, em 1 Samuel, capítulo 31, fala da morte do rei Saul. O rei Saul participava de uma guerra entre o povo de Israel e os filisteus, e nessa guerra, Saul percebe que seus 3 filhos, Jonatas, Abinadab e Melquizua, se não me falha a memória, os 3 morrem na guerra. Então quando
rei Saul, ele percebe que ele está encurralado, ele, para não morrer pelas mãos dos filisteus, a Bíblia diz que ele manda o seu pajem, o seu homem que carregava a sua arma, atravessar uma espada na sua barriga. Mas o homem que andava com ele, por não querer fazer isso, ele pega a própria espada do homem e ele deita em cima dela e ele próprio se mata. Com isso eu entendo que o grande problema de um homem e de uma mulher de Deus não é começar bem, é terminar bem. A Bíblia diz que Saul, quando ele começa o seu reinado, ele começa profetizando junto com os profetas. E no final, o homem que começa profetizando, ele morre pela sua própria espada. Em outras palavras, ele se suicida. Então nós temos que tomar cuidado, porque aquilo que você está vivendo hoje não garante o teu futuro. Amém? A vida com Deus é uma vida de glória em glória, de transformação em transformação. Quando a gente vai entrando agora em 2 Samuel, nós vamos ver ali um momento em que Davi, ele agora é aclamado rei. Quando Saul morre, ele agora é aclamado rei sobre a tribo. Eu queria só lembrar vocês, existia a tribo do norte, amém? Samaria, e existia a tribo do sul, Judá. Estamos juntos aqui? Existiam duas tribos. Então agora, quando Davi assume o trono da tribo do norte, a tribo do sul, Jerusalém. Davi é rei ali em Hebrom, ele é levantado rei em Hebrom, e ele assume o reinado. Ele ainda não tinha tomado posse em Jerusalém, mas ele assume o reinado na tribo de Judá, Hebrom, amém? Aí a Bíblia diz que no reino do norte, um dos filhos de Saul, que havia permanecido vivo, chamado Isbosete, repete comigo, Isbosete assume o trono aqui. Então esse homem, ele, na verdade, ele era adversário do rei Davi. Eles faziam parte do mesmo reino, porém eram de tribos diferentes. Então essa tribo lutava contra essa tribo. Então Davi, ele agora entende que ele é rei sobre a tribo do sul, e Isbosete é rei sobre a tribo do norte. Eu falei isso aqui semana passada. Na tribo do sul tinha um capitão de guerra chamado Abner. Da tribo do sul tinha um capitão de guerra de Davi chamado Joabe. Abner, quando vai até Davi para poder entregar o reino do norte nas mãos de Davi, Davi faz um acordo com Abner, aperta a mão, eles comem junto, Davi está feliz. Quando Abner sai do palácio, Joabe vai atrás de Abner, arma uma armadilha e mata Abner. Amém? Estamos juntos até aqui? Quando ele morre, Davi fica triste, ele vai prantear, porque ele sabia que o reinado que viria todo para sua mão agora continua dividido por causa de uma decisão de um homem que caminhava com ele. E eu tenho falado aqui nessa casa que você tem que tomar muito cuidado com quem caminha do seu lado. Às vezes decisões erradas de pessoas que caminham contigo pode trazer ruína para a sua vida. Nós precisamos estar muito preparados, porque aquilo que Deus confiou a nós, nós temos que dar conta daquilo que Ele confiou nas nossas mãos. Às vezes entregamos aquilo que Ele confiou a nós na mão de outras pessoas, que não têm capacidade de administrar aquilo que Deus confiou a nós. E por nós entregarmos nas mãos de outras pessoas, acreditamos que essas pessoas vão responder pelo que elas fizeram, e não vão. Aquilo que Deus entregou para você é responsabilidade sua. Exemplo, a sua família. Nós homens somos sacerdotes das nossas casas. Então nós homens temos a responsabilidade de cuidar das nossas esposas e dos nossos filhos. Os nossos filhos precisam olhar para nós e ver uma referência de homem de Deus dentro de casa. As pessoas precisam olhar para você, homem. Os seus vizinhos precisam perceber, e não para que você apareça, mas eles precisam ver em você a figura do próprio Cristo reinando dentro do seu lar. A Bíblia diz que Deus, Jesus Cristo, amou a igreja a tal ponto de se entregar por ela. E nós homens, Efésios capítulo 5, versículo 25, nós homens precisamos amar as nossas esposas a ponto de nos entregarmos por ela. Amor, eu tenho dito nesta casa, não é um sentimento, amor é uma decisão. Eu decidi amar essa mulher e amar os meus filhos, e por isso, independente das atitudes que ela tenha, o meu amor por ela não muda, porque o meu amor não está condicionado ao que ela sente por mim, mas sim o que Cristo representa para mim. E quando esse sentimento entra no nosso coração, a gente começa a ter uma outra visão sobre relacionamento. Estamos juntos até aqui? Amém? Então a gente vai entender que o rei Davi, glórias a Jesus, Davi recebe uma missão, e Deus chamou Davi para governar o povo de Israel. Davi agora ele é rei sobre a tribo de Judá. Aí Abner morre, só que a Bíblia diz que quando Abner morre, dois homens, Recabe e Baaná, são dois irmãos, eles eram comandantes da tribo do norte, trabalhavam junto com Isbosete.
E aí quando eles percebem que Abner morre, eles ficam com medo. A Bíblia diz que quando Isbosete, o rei da tribo do norte, está dormindo, esses dois homens invadem a sua casa, matam Isbosete, cortam a sua cabeça e traz a cabeça de Isbosete, que era adversário de Davi, e traz a cabeça de Isbosete para o rei Davi, acreditando que estavam fazendo algo bom. A Bíblia diz que quando Davi vê aquela atitude, ele já tinha mandado matar um homem que havia mentido, dizendo que ele foi o quem matou Saul. Davi manda os seus homens matar esses dois irmãos, Recabe e Baaná, corta os dois pés, corta as duas mãos e pendura eles ali em Hebrom. Então Davi agora ele é reino de todo Israel. Amém? Estamos juntos até aqui? Então Davi agora ele é rei sobre todo Israel, tanto a tribo do sul quanto a tribo do norte. Aí a Bíblia diz que Davi, ele quando chega no capítulo 6 de 2 Samuel, depois você lê na tua casa, a Bíblia diz que Davi, ele agora é rei sobre todo Israel. Davi tem todas as mulheres que ele queria, Davi tem vários servos, Davi mora num lugar chamado Jerusalém, ele invade Jerusalém, que era a terra dos Jebus, ele invade Jerusalém, ele derrota aquele povo adversário, e ele agora constrói um palácio para ele morar em Jerusalém. Então Davi agora tem tudo, só que Davi percebe que ele não tem nada, porque lhe faltava uma coisa que era a coisa mais importante. O que é, pastor? A presença de Deus. Davi era detentor de todo Israel, Davi mandava no povo, Davi tinha todas as mulheres, mas Davi não tinha uma coisa que fazia dele um rei de verdade, que era a presença de Deus. A Bíblia nos diz que naquela época, a presença de Deus ela era representada por um tabernáculo, lembra disso? No Antigo Testamento? Depois o tabernáculo sai de cena, mas existia uma coisa que fazia parte do tabernáculo, que era a Arca da Aliança. O que é a Arca da Aliança, pastor? A Arca da Aliança representava a presença de Deus. Essa Arca da Aliança, quando você vai ler em 1 Samuel capítulo 4, tá? Nós estamos já em 2 Samuel capítulo 6, amém? Mas em 1 Samuel capítulo 4, a Bíblia diz que a Arca da Aliança ficava na casa de um homem chamado Eli, que era um sacerdote. Eli tinha dois filhos, chamados Rofini e Finéias. Estamos juntos até aqui? Rofini e Finéias, eles eram filhos de, entre aspas, de pastores, mas a Bíblia diz que eles comiam das ofertas, eles tinham relações sexuais com as mulheres atrás do templo, eles não respeitavam a presença de Deus, eles tratavam a presença de Deus, a arca, de qualquer maneira. Um dia eles foram para a guerra, eles morreram na guerra, e a Arca da Aliança, que era a presença de Deus, foi conquistada pelo povo filisteu. Depois você lê na tua casa, 1 Samuel capítulo 4 em diante, 4, 5, 6. A Arca da Aliança foi conquistada pelos filisteus. Os filisteus pegam a Arca da Aliança e colocam no templo de Dagon. Quem era Dagon, pastor? Era o Deus com letra minúscula dos filisteus. Quando a Arca da Aliança vai para o templo de Dagon, a Bíblia diz que quando eles colocam no templo de Dagon, no dia seguinte, quando eles chegam no templo, a estátua de Dagon está com a cara caída no chão. Amém? Está com a cara caída no chão. Eles pegam a estátua de Dagon, colocam de novo no lugar. No dia seguinte, quando eles chegam, a estátua está sem a cabeça e sem os braços. Ninguém tinha entrado lá, o próprio Senhor destruiu a estátua. Aí começa a dar hemorroida nos homens da cidade, é o que diz a Bíblia. Eles ficam desesperados e eles percebem que tudo aquilo era fruto da Arca da Aliança que estava ali dentro do povo filisteu. Eles pegam uma carroça de bois, pegam 2 bois novos, fazem uma carroça, colocam a arca em cima da carroça e mandam a Arca da Aliança de volta para a terra dos israelitas. Estamos juntos até aqui? Ela tinha sido perdida pelos israelitas numa guerra contra os filisteus. Agora os filisteus, por estarem passando necessidade, pegam a Arca da Aliança e devolvem para o povo de Israel. A Bíblia diz que ela chega numa cidade chamada Bet-Semes. Quando chega ali, fica na casa de Aminadab durante muitos anos. Aí a Bíblia chega em 2 Samuel capítulo 6, Davi agora é rei sobre todo Israel e Davi percebe que faltava alguma coisa. O que, pastor? A Arca da Aliança. Então Davi junta 30 mil homens, depois você lê na tua casa, 2 Samuel 6, Davi junta 30 mil homens, eles vão na casa de Aminadab. Quando chega na casa de Aminadab, ele vai e traz a Arca da Aliança, ele coloca em cima da mesma carroça de bois, a carroça era a mesma, os bois não eram o mesmo, amém? Em cima da carroça de bois e traz a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. Aminadab tinha 2 filhos chamados Aiô e Uzá. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso. A arca fica na casa de Aminadab muitos anos. Aiô e Uzá eram filhos, entre aspas, do homem que cuidava da Arca da Aliança.
Então aqueles meninos viam a Arca da Aliança dentro da sua casa, mas não respeitavam a Arca da Aliança como ela deveria ser respeitada. Quando Davi vem caminhando rumo a Jerusalém, a Bíblia diz que a carroça de bois, os bois tropeçam em uma pedra. Quando a Arca da Aliança vai cair, Uzá, que era um dos filhos, coloca a mão na arca para que a arca não caísse. A Bíblia diz que ele foi fulminado na hora. Ele foi fulminado. Davi entristece o seu coração e Davi resolve abandonar a missão, e a arca vai parar na casa de um homem chamado Obed-edom. Repete comigo, Obed-edom. A Bíblia diz que essa arca ficou na casa de Obed-edom por 3 meses. Obed-edom, a Bíblia diz que ele prosperou muitíssimo, porque toda pessoa que recebe a presença de Deus na sua casa e respeita a presença de Deus, ela sempre vai ser próspera. Quando nós, igreja, entendermos e valorizarmos a presença de Deus, nós vamos entrar em lugares espirituais que nós nunca sonhamos em chegar. Se nós entendermos de fato que nós não estamos aqui nos reunindo como amigos, como colegas, para estar presente num culto, não, hoje eu vou para o culto porque eu preciso ir para o culto, não, você vem para o culto para prestar um culto racional a Deus, amém? Hebreus capítulo 12, versículo 1, nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo e eficaz, que é um culto racional a Deus, amém? Então Davi agora ele fica triste, a arca vai parar na casa de Aminadab. Aí vem a notícia lá no palácio dizendo, Davi, na casa de Obed-edom, Obed-edom está prosperando muito, a arca está na casa dele. Davi percebe que ele precisava tirar a arca de lá e trazer para Jerusalém. Só que Davi agora ele consulta as pessoas como ele deve trazer a arca. Porque a arca, a presença de Deus não foi feita para andar em carroça de boi. A arca da aliança, a presença de Deus foi feita para andar na minha e na tua vida. São homens como eu e como você, falhos, que Deus chamou para carregar a presença de Deus. Por isso a Bíblia diz que quando nós chegamos nos ambientes, não são os ambientes que nos fazem, mas somos nós que fazemos os ambientes. Você não vai ser abençoado quando você pisar em um lugar. Você, quando pisar em um lugar, aquele lugar que não é abençoado passará a ser abençoado porque você está lá. A presença de Deus, ela não está em ambientes físicos. A presença de Deus está dentro de mim, dentro de você. A igreja precisa entender esse lugar. Quando a igreja entender isso, muitas coisas mudam na tua vida. Às vezes ficamos correndo atrás de muitos desafios, queremos ser felizes, nunca seremos felizes se nós não entendermos que a felicidade está dentro de nós. Às vezes nós depositamos na vida de alguém, eu vou me casar com alguém para que esse alguém me faça feliz. Não, eu vou me casar com alguém para que eu faça esse alguém feliz. Porque eu sou um homem pleno em Deus, e por ser pleno em Deus, eu vou fazer com que essa pessoa seja plena em Deus. Amém? Quando eu decidi casar com a minha esposa, eu não casei com ela para que ela me fizesse feliz. Eu decidi casar com ela para que tornasse ela a mulher mais feliz da terra. Tivemos muitos problemas no nosso casamento, como todos aqui têm. Mas para a glória de Deus, o Senhor tem nos sustentado até aqui. Porque nós entendemos, tanto eu quanto ela, nós entendemos que antes de eu casar com ela, eu casei com o Senhor. E antes dela casar comigo, ela casou com o Senhor. E quando a gente entende isso, a nossa relação ela não é pautada em sentimentos, e nem tampouco nas atitudes que nós temos no dia a dia, mas nós temos um propósito de vida. Qual é o propósito, pastor? É criar os nossos filhos, treinar para eles o caminho do Senhor e mostrar para eles que uma vida a dois não é fácil, mas é possível quando você coloca Jesus Cristo em primeiro lugar. Amém? Então isso é andar com Deus. Então Davi agora ele resolve buscar a arca da aliança. Só que agora ele não traz mais numa carroça de bois. Agora ele leva homens para buscar a arca da aliança. Esses homens colocam a arca sobre os seus ombros e eles vêm andando e trazendo a arca da aliança. Quando você vai ler com calma, você vai ver que Davi dava 6 passos. E quando chegava no 6º passo, ele sacrificava. Ele matava um boi e matava um carneiro. Quando você vai estudar a história, alguns estudiosos dizem, eu não me recordo agora a quantidade, mas Davi sacrificou milhares de bois e carneiros, porque o percurso da casa de Obed-edom até Jerusalém tinha alguns grandes quilômetros. Então Davi, a cada 6 passos ele sacrificava. Ele sacrificou tantos animais, e Davi não fez conta daquilo que ele sacrificou, porque tudo só é sacrifício quando alguma coisa que a gente está fazendo não tem valor no resultado. Mas quando você faz algo que tem um resultado que é muito relevante, você não faz conta de quanto você investe.
Quando você namora alguém, você presenteia esse alguém, você não faz conta de quanto custou uma bolsa, porque essa bolsa, por mais cara que ela seja, ela não se compara ao valor daquela pessoa para você. Então tudo tem preço quando a gente entende o valor quando a gente não entende o valor das coisas. Quando a gente entende o valor das coisas, a gente passa a não olhar mais para preço, a gente olha para o valor. Amém? Então Davi percebeu que os bois que ele sacrificava e os carneiros não tinham valor para ele diante da arca da aliança que estava voltando para Jerusalém. A Bíblia diz que quando Davi ele vem cantando, saltando, ele matando os bois, ele está feliz porque a arca está voltando para Jerusalém. Davi tinha uma mulher que era uma das mulheres de Davi era filha de Saul, Mical. A Bíblia diz que quando ele está entrando em Jerusalém, ele está se despindo, ele está tão feliz que ele está tirando a sua roupa, ele está semi-nu, de tão empolgado que ele está. A Bíblia diz que Mical olha Davi por trás da janela e ela vê aquela atitude e ela condena a atitude de Davi. Porque deixa aqui eu abrir um parênteses, algumas pessoas vão muitas vezes criticar as nossas atitudes, porque elas não sabem aquilo que nós estamos vivendo. Só vai te criticar quem não sabe o nível de adoração que você tem por Deus. Quando você às vezes encontra uma pessoa assim, esse cara é um beato, esse cara é um alucinado. Não, ele não é um alucinado, ele só é apaixonado por Jesus. Então ele está fazendo por Jesus aquilo que Jesus representa para ele. Por isso pessoas que não valorizam muito Jesus, elas sempre vão criticar as pessoas que valorizam Jesus 100%. Então quando Mical vê Davi, ela não olha para um rei, ela não olha para um marido, mas ela olha para uma atitude que ela achava que era um vadio, porque ela não entendia o que representava a arca da aliança para Davi. Quando Davi chega no palácio, a arca entra no palácio, agora Davi está com o reino completo. Davi agora ele é rei sobre todo Israel, a arca da aliança está em Jerusalém, ele é rei sobre tudo, então Deus é com ele, então Davi está com o reino completo. Só que na nossa vida nunca vai ser tudo perfeito. Davi, quando chega em casa, a mulher dele olha para ele e fala assim: você parece um vadio. A Bíblia diz que o Senhor, não foi Davi, o Senhor naquele mesmo momento fechou a madre de Mical. Tem muitas mulheres, é duro que eu vou te falar, mas tem muitas mulheres amarguradas de espírito que não geram filhos porque tem problemas dentro dos teus sentimentos. Talvez você não creia nisso, mas é o que a Bíblia diz. Tem pessoas que não conseguem gerar porque no fundo, antes delas tentarem colocar para fora aquilo que está dentro dela, elas precisam primeiro liberar alguns sentimentos que estão presos dentro dela. Todos nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Todos nós temos um corpo que a Bíblia diz que nós viemos do pó e para o pó nós vamos voltar. Nós temos um espírito que nos conecta ao Criador. Quando você está em algum lugar e fala assim, sentiu um arrepio. Não, você não sentiu um arrepio, é o Espírito Santo falando contigo. Mas todos nós temos uma alma que carrega os nossos sentimentos. E os nossos sentimentos muitas vezes vão nos trair. Muitas vezes nós buscamos ser intenso em alguma coisa, mas na verdade não sabemos o porquê não conseguimos encontrar a plenitude da felicidade. Porque nós temos problema na nossa alma e não entendemos. Você ainda está aí comigo? Então Davi, quando ele chega no palácio, todo mundo está feliz, mas a sua mulher, a sua companheira, é a única pessoa que critica Davi. E a pior coisa que existe é você ser criticado dentro de casa, sim ou não? Sim, pelos seus. Você faz um projeto, nesse ponto eu tenho que valorizar muito a minha esposa, porque quando eu vou tomar uma decisão maluca, aí ela fala assim, você acha que vai dar certo? Eu falo assim, acha. Ela fala assim, você é maluco, mas eu estou contigo. Porque ela sabe que o marido dela é louco, mas ele não é irresponsável. Amém? Uma coisa é ser ousado, outra coisa é ser irresponsável. Todos nós fomos chamados para andar em lugares que nós, como estado natural, não conseguimos alcançar. Deus não nos chama para andar em lugares aonde a gente pode chegar. Porque se você for para andar em lugares onde você pode chegar, você não precisa de Deus. Deus te chamou para andar em lugares além do que você pode chegar, porque já não depende mais de você, depende dele. Mas isso é um nível, é uma linha muito tênue entre ser ousado e ser irresponsável. Irresponsável é você tomar uma decisão que você sabe que vai dar ruim. E ousado é você tomar uma decisão acreditando que aquele que está contigo é o que começou a boa obra e é fiel para terminar. Então Deus nos chamou para esse lugar, a igreja. A igreja de Cristo nesses dias precisa entrar em lugares muito altos, porque Deus chamou uma geração para poder reinar e governar nessa terra. Durante muitos anos as pessoas olhavam para os crentes, principalmente os homens ricos olhavam para os crentes, eles queriam ser tudo, menos crente, porque o crente entendeu em um tempo atrás que para andar com Deus tinha que ser pobre. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, o meu pai e o teu pai é dono de todas as coisas. Como pode um pai rico e um filho ser miserável?
Eu não estou falando de riqueza em si, dinheiro, eu estou falando de riqueza no espírito, porque quando você é rico no espírito, naturalmente as riquezas terrenas te perseguem. A tua Bíblia, igual a minha, diz que eu não devo correr atrás das bênçãos, as bênçãos de Deus têm que nos seguir. Nós só precisamos andar com o Senhor, porque naturalmente as coisas do reino vão nos seguir. Você está aí comigo? Eu tenho vivido isso na minha vida. Tem dias que é dias de deserto como você, mas tem dias que é dias de glória. E o deserto faz parte, eu já falei aqui, vou repetir. Ninguém sai de um monte para o outro monte pulando de monte em monte. Toda pessoa para sair de um monte, para entrar no outro monte, ela tem que passar por um deserto até chegar no outro monte. Os desertos fazem parte da nossa história. São os desertos que forjam o nosso caráter como um homem de Deus. Ninguém cresce vivendo vida abundante o tempo todo. As pessoas só crescem vivendo dificuldade. É no momento de dificuldade que Deus trata o teu caráter, as tuas emoções, para quando você chegar no lugar alto, você entender que tudo que você tem não tem a ver com o teu braço forte, mas tem a ver com a misericórdia e a glória de Deus na sua vida. Você está comigo aí? Glória a Deus. Tudo parecia maravilhoso na vida de Davi. Agora a gente chega em 2 Samuel capítulo 11. 2 Samuel capítulo 11, eu acho que é uma das histórias... Perdoa, deixa eu voltar um pouquinho. 2 Samuel capítulo 9. 2 Samuel capítulo 9, Davi agora é rei sobre todo Israel. E ele fala assim, olha, tem alguém aí da família de Saul para que eu pudesse ter misericórdia? Porque Saul tinha um filho chamado Jonatas. Repete comigo, Jonatas. Jonatas era filho de Saul e era o melhor amigo de Davi. Quando esse menino morre, esse jovem morre, Davi sente a sua falta, Davi chora muito. E Davi agora ele pergunta, tem alguém da casa de Saul para que eu tenha misericórdia? A Bíblia diz que certa vez quando o inimigo invadiu Israel, a babá de um dos filhos de Jonatas, chamado Mefibosete, repete comigo, Mefibosete. A babá de Mefibosete pega ele no colo e tinha 5 aninhos. Lê na tua casa, 2 Samuel 9. Quando ela vai fugir com ele cai do colo dela, passa uma carruagem nas suas perninhas, ele fica coxo, aleijado de ambos os pés. Esse menino Mefibosete, para fugir dos inimigos, ele vai morar numa terra chamada Lodebar. Quando você vai estudar o significado de Lodebar, significa sem pasto. Um lugar deserto. Em outras palavras, a Bíblia está querendo dizer que Lodebar é o final do final do final. É um lugar lá onde o vento faz a curva. Então agora Mefibosete, ele era neto de rei. Olha que loucura, ele era neto de rei. E agora ele vai morar lá em Lodebar, um lugar sem pasto. Não precisa levantar a mão, mas provavelmente Deus pode ter trazido alguém aqui que talvez tenha sido neto de rei, ou talvez filho de rei, e talvez possa estar vivendo como Lodebar, lugar sem pasto. E Lodebar não tem a ver com condição financeira, tem a ver com condição no espírito. Talvez alguma tragédia na sua vida tenha levado você para morar num lugar de Lodebar. Você tenta ser feliz a vida inteira, mas tudo que você faz é uma felicidade momentânea. Daqui a pouco você volta para Lodebar de novo. Eu vim aqui nessa noite para trazer uma mensagem para o teu coração e te dizer que Lodebar não é o teu lugar. Teu lugar é sentar na mesa com o príncipe. Amém? Então Davi, quando chega, ele fala assim, tem alguém lá descendente de Saul? Aí os falam assim, tem um cara aí chamado Ziba. Chama ele. Quando vem Ziba, ele fala assim, tem alguém ainda descendente de Saul? Ele fala assim, tem um menino chamado Mefibosete, agora já é um rapaz, tem até um filho chamado Mica. Ele é coxo de ambos os pés. Ele está morando lá em Lodebar. Davi fala assim, chama ele, traz ele aqui para mim. A Bíblia diz que quando Mefibosete chega, vê o rei Davi, ele se prostra no chão, joga a cara no chão, e ele fala, ô meu senhor, quem sou eu? Eu pareço um cão diante de ti. Davi manda ele se levantar e fala assim, você na verdade é filho de Jonatas, neto de Saul. Em outras palavras, a Bíblia não diz isso, eu fico imaginando Davi falando para aquele jovem, ei, tentaram roubar a tua identidade, te levaram para morar num lugar sem pasto, mas quem tem estrutura de príncipe e é filho é neto de rei, nunca pode viver em lugar sem pasto. A Bíblia diz que nós somos filhos do Senhor Jesus Cristo, ou melhor, de nosso Deus. Nós somos irmãos de Jesus Cristo, amém? A Bíblia diz que Ele é o primogênito, é o irmão mais velho que nós temos. Nós somos chamados filhos de Deus. Quem é filho de Deus não foi criado para andar em Lodebar. Filho de Deus foi chamado para sentar à mesa com o Pai, comer das iguarias do rei. Eu acredito firmemente nisso. A minha vida, eu vim do subúrbio, uma família completamente humilde. Eu vim trabalhar aqui em 98, sapato furado, mas eu nunca fiquei preso às condições que eu tinha. Eu sempre acreditei no Deus que eu servia.
E pela sua infinita misericórdia, hoje não tenho nada, mas o nada que eu tenho é tudo para mim. Porque eu entendi que quando eu tenho Jesus Cristo na minha vida, todas as demais coisas Ele vai me acrescentar. Hoje eu tenho uma família linda, eu tenho 3 filhos, pela misericórdia de Deus, estou a pastor nesta casa, conduzindo um povo que eu acredito que se Jesus voltar hoje, esse povo vai subir conosco, amém? Mas se Ele não voltar também, nós vamos deixar aqui um legado nesta terra, porque muito mais do que herança é deixar um legado. Herança a gente deixa para os filhos, legado a gente deixa nos filhos, amém? Nós precisamos aprender a deixar valores bem fortes dentro dos nossos filhos. Muitas vezes nos preocupamos de fazer patrimônio e deixar para os nossos filhos um patrimônio. Se eles não souberem administrar, eles vão gastar tudo em 2 tempos. Mas quando você deixa valor dentro deles, ninguém rouba. Amém? Por isso o desejo do meu coração é que eu e você possamos ser cheios do Espírito Santo. Porque se nós formos cheios do Espírito Santo, ninguém nos rouba. Ninguém vai chegar para mim e dizer quem eu sou. Eu sei quem eu sou. A Bíblia diz quem eu sou. A Bíblia diz quem você é. A Bíblia diz o que você vai fazer. Amém? Então Davi agora ele chama Mefibosete e ele fala assim, olha, faz o seguinte, todas as terras que eram de Saul, você vai dar para Mefibosete. E durante todo esse tempo, tudo que a terra rendeu, pode dar para ele também. Ah, e detalhe, a partir de hoje, Mefibosete vai comer todos os dias na mesa comigo. Um homem que morava num lugar sem pasto, em Lodebar, agora é chamado por Deus para sentar à mesa com o rei Davi. A única pessoa que pode mudar a história de um homem da noite para o dia chama-se Jesus Cristo. Não existe outro. Amém? Nós temos que nos esmerar, nós temos que trabalhar, nós temos que fazer curso, nós temos que nos aperfeiçoar nas nossas profissões. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, um homem sem Jesus Cristo, ele não é nada. Um homem sem Jesus Cristo, ele é como um vapor. Tudo que ele tem hoje, amanhã ele já não tem mais. Já vimos, todos nós aqui já vimos muitos bancos quebrar, sim ou não? Sim. Mas quando a gente entende quem é Jesus Cristo e anda conosco, a gente entende que nós não quebramos nunca. Amém? Podemos até em alguns momentos financeiros cair um pouquinho, daqui a pouco a gente sobe de novo. Mas quando a gente tem Jesus Cristo dentro de nós, nada nessa terra nos rouba a alegria de continuar vivendo com Ele. Amém? Então Davi agora, ele traz Mefibosete para comer a sua mesa, 2 Samuel capítulo 11, aqui é onde eu quero entrar um pouquinho mais fundo. 2 Samuel capítulo 11, Davi, a Bíblia diz que era tempo de guerra e os reis saíam para a guerra. Só que naquele dia Davi resolve não sair para a guerra. Davi fica no palácio, e quando ele está no palácio, ele olha para o lado, ele vê uma janela, ele vê uma mulher bonita se banhando. A Bíblia diz que o nome dessa mulher é Batseba. Davi pergunta, quem é aquela mulher? Aí fala assim, é a mulher de Urias. A Bíblia diz que Urias, junto com os homens de guerra de Israel, tinham ido para a guerra, para guerrear em favor do rei. E o rei agora cobiçando a mulher de um homem que era fiel a ele. Davi manda chamar Batseba, ela entra no palácio, Davi se deita com ela, tem relações com ela e ela vai embora. Davi abandona Batseba, passado algum tempo vem a notícia. Avisa para o rei Davi que eu estou grávida. Porque tudo que nós fazemos em oculto, vai chegar um momento na nossa vida, que vão bater na nossa porta e vão trazer a conta. Quando você passa num sinal vermelho, aparentemente não aconteceu nada. Mas depois de alguns dias, chega uma correspondência na tua casa. Quando você faz uma coisa errada, no primeiro momento não acontece nada, mas passado algum tempo, bate alguma coisa na tua porta. Então o que eu quero te pedir em nome de Jesus nessa noite, antes de tomar alguma decisão, pense bem naquilo que você vai fazer. Uma decisão errada pode mudar a sua história de vida. Uma decisão equivocada pode mudar por completo o destino que Deus tem para você. A gente tem atendido muitos casais aqui na igreja. A gente tem visto muitas situações que o nosso coração se entristece. A gente conversa em casa, às vezes a gente chora. A gente vê o quanto o diabo brinca na vida de um ser humano. O diabo veio somente para roubar, matar e destruir. Jesus Cristo veio para trazer vida e vida em abundância. Davi agora deita com Batseba, vem a notícia, então Davi agora ele já não pode mais conviver com aquilo, então o que ele tem? Uma ideia brilhante. Qual é a ideia, pastor? Ele manda chamar Urias lá na batalha,
manda chamar Urias e trazer Urias de volta para o palácio. Urias vem correndo, porque afinal de contas Davi era rei. Então Urias vem correndo. Quando ele vem correndo, Davi chama ele para tomar um vinho. A Bíblia diz que Davi bota o cara bêbado e diz para ele: meu amigo, vai para tua casa se deitar com a tua mulher. Porque o desejo de Davi é que Urias se deitasse com Batseba, para que Urias nunca desconfiasse que o filho era de Davi. Mas isso me quebra, porque a Bíblia diz que Urias vira para o rei e fala assim: meu rei, eu jamais poderia ir para minha casa, me deitar com a minha mulher, enquanto os homens de guerra estão guerreando pelo rei. Uau! As tuas atitudes erradas, não pense você que você vai mudar a cabeça daqueles que estão tentando fazer o certo. Existem muitos homens de Deus que não se corrompem, existem muitas mulheres de Deus que não se corrompem. Davi, não satisfeito, chama novamente Urias e dá mais um banquete para Urias, e Urias, ele não vai para casa, ele dorme na porta do palácio. Davi já não sabia mais o que ia fazer, e Davi resolve ter uma outra ideia melhor ainda. Davi pega um papel, escreve uma carta dizendo: Joabe, que era o comandante de guerra, Joabe, eu estou devolvendo Urias para a guerra. Você vai botar Urias na frente da batalha, e quando vier os inimigos, você vai afastar o nosso exército e vai deixar Urias morrer. Davi fecha a carta, sela a carta, dá na mão de Urias. Urias, a Bíblia não diz, mas eu fico imaginando Urias pegando aquela carta, a sua sentença de morte, e voltando para a batalha. O que me deixa apaixonado na vida de Urias, que Urias no meio do caminho, se ele fosse curioso, se ele abrisse a carta, ele ia ver que a carta estava falando que a sua morte estava decretada. Mas a Bíblia diz que Urias, ele não abre a carta, porque um homem fiel, ele não muda os seus valores. Amém? A Bíblia continua dizendo que Urias pega a carta e entrega para Joabe. O rei mandou te entregar essa carta. Eu fico imaginando Joabe pegando a carta, lendo a carta, olhando para Urias, olhando para a carta, olhando para Urias, olhando para a carta. Como quem diz: cara, tu não sabe o que tu está me entregando. Urias, inocente, continua na mesma. Mas Joabe era um comandante, precisava obedecer o rei, coloca Urias na frente da batalha. Vem o exército inimigo, mata Urias morre, chega a notícia até os ouvidos de Davi. Uau! Davi agora fica satisfeito. A Bíblia diz que Davi, quando fica sabendo que Urias morre, a primeira coisa que ele faz é pegar Batseba e trazer para o seu palácio para ser sua esposa. Uau, que atitude linda. A Bíblia diz que Deus, ele não vai deixar impune as nossas decisões erradas na terra. O menino adoece, o menino nasce, o menino adoece, Davi fica desesperado, Davi chora, Davi ora, Davi jejua para que o menino sobrevivesse. Mas Deus não permite que o menino sobrevivesse. Só que muito interessante isso, antes da morte do menino, Davi, ele faz todas essas atrocidades, mas Davi não percebe o que ele está fazendo. Lembra que no capítulo 1 Samuel, capítulo 16, lembra que Davi foi ungido rei, lembra? Nós estamos em 2 Samuel capítulo 11, 1 Samuel 16, Davi é ungido rei. Davi era o que quando ele foi ungido rei? Fala mais alto. Pastor de ovelhas. Só que Davi agora, de pastor de ovelhas, Davi agora é rei de Israel, agora em 2 Samuel capítulo 11. Só que 2 Samuel capítulo 11, Davi é rei, ele é rei sobre todo Israel, a arca da aliança está no palácio, e aí Davi se encontra com um profeta chamado Natã. Repete comigo, Natã. Natã chega para Davi e fala assim: Davi, eu quero te falar uma coisa. Isso Deus que havia mandado falar. Davi tem um camarada que tem 100 ovelhas. E tem um outro que tem uma ovelhinha só. E esse que tem ovelhinha só, ele dorme com ela, ele brinca com ela, ele é tudo na vida dele. Veio um viajante e eles resolveram fazer um churrasco. Você acredita que em vez desse cara matar uma das 100 ovelhas que ele tinha, ele matou exatamente a ovelhinha daquele que só tinha uma? Davi vira para ele e fala assim: esse cara precisa morrer. E precisa restituir 4 vezes. Davi estava falando a sua própria sentença. Aí o profeta Natã enfia o dedo na cara dele e fala assim: Davi, esse cara é você. Porque perceba uma coisa, Davi agora era rei, mas tinha perdido o coração de pastor. O problema não é você crescer na vida, o problema é você crescer na vida e esquecer quem você é. Por isso a palavra de Deus diz que os humilhados serão. Você pode ter muito, mas o muito que você tem não pode ter você. Você pode ser dono de banco, mas tudo que você tem que entender que não é suficiente, e não foi você quem conquistou, foi o Senhor quem te deu. O problema não era Davi ser rei, o problema é que Davi agora era rei, mas ele tinha esquecido o coração de pastor. Então vem uma sentença, a criança quando nasce morre. Aí Davi depois tem mais alguns outros filhos.
um dos filhos de Davi chamado Aminon. Aminon, ele tem uma irmã por parte de pai chamada Tamar, que também era filha de Davi. Aminon resolve ficar apaixonado por Tamar, sua irmã. Ele se finge de doente, eu estou tentando acelerar porque o tempo é curto. Ele se finge de doente, a irmã vai servir ele abusa da irmã e ali comete um incesto. Ele tem relações sexuais com a irmã. A irmã sai do palácio sofrendo, triste, vai embora. O irmão dela, por parte de pai e mãe, que era Absalão, vê aquela cena, fica indignado. A Bíblia diz que ele por 2 anos ele guarda um sentimento no coração. Passado 2 anos ele dá uma festa, convida todos os irmãos para a festa, manda todo mundo dar vinho para Aminon e deixar Aminon bêbado. Quando Aminon está doidão, a Bíblia diz que ele manda matar o próprio irmão. Ele, quando mata o irmão, todos os irmãos saem correndo da festa, a notícia chega até Davi. Davi agora tinha perdido o primeiro filho, amém? Davi agora tinha visto a filha ser estuprada pelo filho, e Davi agora vê um irmão matando o outro irmão. Quando você lê com calma, você vai ver um rei omisso, um grande rei para Israel, mas um pai omisso. Davi em momento nenhum repreende o filho. Deixa eu te dizer mais uma coisa nessa noite: todo filho que não é repreendido pelo pai, ele vai trazer condições muito tristes para o coração desse pai. Por isso hoje, nos dias de hoje, a igreja, ela entrou em um lugar dizendo que Deus é amor, e quando alguém é um pouco mais severo na palavra, a igreja fica triste e sai. A pessoa fica triste e sai da igreja, porque ela não quer ouvir a verdade, ela só quer ouvir o que acalenta o seu coração. Coloca para mim 2 Timóteo capítulo 4, olha o que diz. Na presença de Deus, de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Quem está falando isso? É Paulo escrevendo a Timóteo. 2. Pregue esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. 3. Pois virá o tempo em que não suportarão o quê? Esse tempo chegou ou não? Claro que chegou. Se a palavra de Deus é pregada na íntegra, as pessoas ficam tristes, porque elas querem ouvir aquilo. Olha o que continua dizendo. Ao contrário, sentindo o quê? Coceira nos ouvidos, juntarão mestres para, segundo o quê? Nunca se viu tanto coach como nos tempos de hoje. As pessoas hoje, elas seguem quem fala aquilo que elas querem ouvir. Pode reparar, as pessoas, elas seguem as pessoas que falam o que elas querem ouvir. Ninguém segue alguém que traz uma palavra dura e severa de correção. Mas é necessário, igreja. Eu não sei você, mas eu, quando era novo, eu apanhei muito do meu pai e da minha mãe. E eu aprendi a respeitar os meus pais. Não sou a favor de bater, mas eu não morri quando eu apanhei, e hoje eu sou um homem de caráter, porque os meus pais me ensinaram o que é caráter. Hoje a gente vê pai e mãe dizendo, não pode bater, mas o filho faz o que quer. E aí eles perdem um controle. É muito melhor você chorar um dia e não chorar no futuro, do que você ser um pai omisso ou uma mãe omissa, e lá na frente você chorar o resto da vida por causa de atitudes erradas dos filhos. Davi, ele foi um grande rei. Davi, a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus, mas Davi foi um dos piores pais da Bíblia. Se você estudar com calma a história de Davi, Davi foi um pai omisso. Davi permitiu que um filho fosse assassino, o outro filho fosse estuprador, a outra filha fosse estuprada. Davi era um cara com a vida completamente destruída. A família de Davi não existia. Mas tudo isso fruto de quê? De um adultério. Tudo isso fruto de adultério. Eu peço nessa noite, em nome de Jesus, que vocês tenham muito cuidado nas decisões que vocês venham tomar. Pense muito antes de fazer alguma coisa. A Bíblia diz que em Gálatas capítulo 6, versículo 7, se não me falha a memória, de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, ele vai colher. Nós precisamos estar atentos. Muitas vezes achamos que estamos fazendo coisas que não vão trazer resultado, mas pode ter certeza que um dia a conta vai chegar. Então tome decisões acertadas. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. A vida de Davi, a gente podia ficar aqui um ano inteiro pregando sobre Davi, mas eu quero dar continuidade à árvore genealógica, mas eu quero te pedir em nome de Jesus. Davi, ele era um homem que, ele era temente a Deus.
Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele era um grande rei, mas Davi não soube governar a sua própria casa. E a Bíblia é muito interessante, que a Bíblia diz que aquele que não sabe governar a sua própria casa, não é digno de cuidar da casa do Senhor. A gente vê muitas pessoas, eu quero ser missionário, eu quero ser missionário. Ah, quer ser missionário? Quer ir para onde? Quer ir para a África. Mas ela quer cuidar de gente lá na África, mas ela não fala com o pai e com o irmão que mora dentro da própria casa. Como que você vai ser missionário na África se você não sabe cuidar nem dos seus? Pastor, o meu desejo é ir pregar não sei aonde. Ok, mas você prega para os seus? Porque antes de você ir para um lugar distante, eu acredito que Deus, antes de te enviar para algum lugar, Deus vai te capacitar no lugar onde você se encontra. Deus sempre vai treinar os seus antes de enviá-lo. Quando você pega um arco, você primeiro puxa o arco para trás, a flecha para trás, para depois ela poder ir para frente. Ninguém consegue alcançar um objetivo, um destino, sem antes voltar e entender alguns valores que precisam ser consertados. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque hoje nós estamos vivendo uma geração de resultado. E nós acreditamos que os resultados vão dizer de fato quem somos nós, e não são os resultados que vão dizer quem somos nós. É a constância. Não adianta você chegar a um resultado e você não se manter nele. Chegar no topo da montanha não é difícil, difícil é se manter nela. Chegar lá no alto e alcançar o sucesso, o que é sucesso? Certa vez eu preguei numa igreja lá na ilha e eu estava falando para o povo, o que é sucesso? Falei sobre empreendedorismo, o que é sucesso? As pessoas acreditam que sucesso é ser visto por alguém, estar num lugar de destaque. Isso não é sucesso. Sucesso é você ser constante naquilo que você se propôs a fazer. Isso é sucesso. Sucesso é ver um Silvio Santos da vida, um homem que tem uma história linda, que veio de camelô e hoje é dono de uma emissora. Um homem que tem a sua história de vida linda, tem filhos criados ali seguindo os seus conselhos. Isso é sucesso. Sucesso não são pessoas que saíram do nada e alcançaram o sucesso. Isso não é sucesso. Deus nos chamou para entrar em lugares que muitas vezes nós não entendemos. Eu hoje conversava com o pastor Luiz, que nós estamos vivendo numa geração onde antigamente, para a gente pecar, a minha geração, para você pecar, tu tinha que sair da tua casa e ir para uma boate para você pecar. Você tinha que ir para um bar para você beber e para pecar. Hoje as nossas crianças, elas pecam com um clique na mão. Elas podem estar dentro do seu quarto e podem estar cometendo às vezes pecados maiores do que eu e você cometíamos. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Estamos vivendo um tempo onde nós temos todas as informações do mundo nas palmas das mãos. E a pergunta é, o que temos feito com ela? Eu comecei a falar que eu acredito que Deus está levantando uma geração de homens e mulheres que realmente não se dobrem a Baal, nem tampouco a Astarote. Eu acredito que Deus está nos levantando, está levantando nessa geração homens e mulheres que estejam dispostos a lutar por ideais que acreditam. 1 Reis capítulo 17, 18, se não me falha a memória, 18. A Bíblia diz que Elias, ele quando vai até o Monte Carmelo, ele vai lutar contra os profetas de Baal e Azerá. A Bíblia diz que Elias manda primeiro os profetas de Baal e de Azerá preparar o altar e invocar o Deus deles para atacar fogo do céu. A Bíblia diz que eles se rasgam todo, eles se cortam, eles se mutilam todo, eles começam a gritar. Elias chega ao ponto de dizer para eles, ei, fala mais alto que o Deus de vocês não está ouvindo, talvez ele possa estar dormindo. Aí a Bíblia diz que eles ficaram lá horas e não conseguiram fazer com que fogo descesse. A Bíblia diz que chegou a vez de Elias. Lê na tua casa com calma, 1 Reis 18. A primeira coisa que Elias faz, antes de orar a Deus para que fogo venha do céu, a Bíblia diz que a primeira coisa que Elias faz é restaurar o altar que estava destruído. Elias restaura com as pedras o altar que estava quebrado, porque ninguém vai conseguir fazer fogo descer do céu sem que o altar esteja restaurado. A Bíblia diz que nós somos a verdadeira oferta. Deus quer nos consumir todos os dias.
A Bíblia diz que Ele olha para a terra e Ele busca os verdadeiros adoradores. Ele não busca pessoas perfeitas. Ele não busca pessoas eloquentes. Ele busca os verdadeiros adoradores. Elias restaura o altar. Elias manda pegar água. Num tempo de seca, Elias manda pegar água e jogar água no altar. Pega mais e joga mais. E joga mais uma vez. A Bíblia diz que Elias ora aos céus. O Senhor ouve a oração de Elias. O fogo desce e consome de uma vez só a oferta. Deus só vai nos consumir por completo se o nosso altar estiver restaurado. É tempo de nós olharmos para dentro de nós. Queremos consertar o que está fora, sem antes restaurar o que está dentro. Deus nunca, acredite nisso, Deus nunca vai fazer através de você, sem antes primeiro ter feito em você. Deus nunca vai te usar de uma forma como Ele gostaria, se primeiro você não entender que o altar tem que ser restaurado. Ah, pastor, eu não concordo não. Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer. Eu concordo contigo. Mas tem coisas que Deus quer fazer através de nós, que primeiro Ele precisa fazer em nós. Que essa noite seja uma noite onde nós possamos entender de fato. A minha oração é que você não fique preso à palavra de um homem simples que aqui está, mas que você medite nas Escrituras e entenda de fato quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo é muito mais do que um Deus que desceu a essa terra para nos trazer vida. A Bíblia diz que o Espírito Santo foi deixado por Ele, Ele geme com gemidos inexprimíveis, querendo nos revelar o que é certo e o que é errado. Pastor, e por que nós não ouvimos? Porque nós não temos tempo para ouvir. Os nossos afazeres, a nossa vida é muito corrida e nós não temos tempo para ouvir. Já viu uma estação de rádio, quando está mal sintonizada? Se não tiver na estação precisa, você não entende o que a pessoa está falando. Jesus fala todos os dias com você e comigo. Nós só precisamos sintonizar a estação dele, a estação do céu, com a estação da terra. A minha oração, do fundo do coração, a minha esposa está aqui que não me deixa mentir. O desejo do meu coração não é que as pessoas olhem para mim e me vejam como um grande pastor. O desejo do meu coração é que as pessoas sejam transformadas pela glória de Deus. Eu só estou aqui porque eu sei quem eu era e hoje eu sei quem eu sou. Eu não tinha condições nenhuma de estar aqui em cima. Provavelmente eu era um dos maiores pecadores que tem aqui no meio. Mas pela sua infinita misericórdia, a Bíblia diz que não fui eu que escolhi Ele, Ele me escolheu. Ele mudou a minha história de vida. Eu sou tão apaixonado por Ele que eu gasto a minha vida para falar de Jesus. Eu amo o Senhor como tudo na minha vida. O desejo do meu coração é que você entenda que você só vai conhecer Jesus se você experimentar. E como se experimenta, pastor? Mateus capítulo 6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. O teu pai te vê em secreto, Ele vai te recompensar publicamente. Rasga o teu coração para Ele. Nos ensinaram que a gente tem que orar 7 Ave Maria e 4 Pai Nosso. Conversa. A Bíblia diz que Deus, Ele não gosta de vãs repetições. Está escrito isso em Mateus capítulo 6. Coloca Mateus capítulo 6, vamos ler tudo ali. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem,
Não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam. Antes mesmo de o pedirem, vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Glorifica o Senhor. Glória a Deus. Que possamos entender de fato quem é o nosso Senhor. Não somos marionetes na mão dele. Ele é pai, nós somos filhos. Pai que é pai dá destino para os filhos. Pai não dá presente. Quem pede presente é menino. Menino quer presente. Quem pede esmola não é filho. É porque está mendigando. Nós somos filhos de Deus. Nós temos direito à herança. Gálatas capítulo 4 diz que quando é menino tem direito à herança, mas ele, por ser menino, ele não pode tomar posse da herança. Ele precisa de ajudador e curador, porque ele não tem maturidade para administrar aquilo que é dele. Mas quando ele chega à maioridade, o direito que ele tem como filho, ele passa a exercer. Nós precisamos sair desse lugar de meninice e precisamos entrar no lugar de maturidade em Deus e entender que nós não fomos chamados para pedir coisas para Deus, nós fomos chamados para tratar Ele como um pai, e pai é quem dá destino. Nós precisamos ouvir a voz do Criador e dizer: meu Deus, qual é a decisão que eu tomo? Filho, vai por esse caminho, e você vai. Filho, faz isso, e você faz. Filho, não entra nessa situação, e você não entra. Filho, não compra isso, e você não compra. Quando você é filho e você ouve a voz do pai, eu garanto para você que você vai chegar a lugares que muitos vão ficar de boca aberta. Salomão é o maior exemplo disso. Quando ele ora a Deus, ele pede sabedoria, e a sabedoria que foi dada para ele, todas as pessoas da terra ficaram de bobeira. A rainha de Sabá, quando chega para visitar Salomão, ela fala assim: me disseram que o teu reino era algo incrível, mas eu estou abismado, é muito mais do que eu imaginava. Salomão, ele tinha a sabedoria do céu e exercia ela na terra. Que eu e você possamos alcançar esse nível de sabedoria. Que Deus te abençoe, que a glória de Deus invada o teu coração. Que o Senhor seja contigo, não só hoje, mas para todo sempre. E que juntos nós possamos construir em Deus algo muito maior do que aquilo que nós acreditamos que é bom para nós. Que Deus te abençoe, vá em paz, vá feliz. Glória a Deus. Glória a Deus.